E aí galera, beleza? Hoje nós vamos aprender uma função muito bacana, porém ela é muito complicada de se fazer, ok? A gente precisa prestar bastante atenção nesse vídeo, que é a nossa função mais e menos, né, de velocidade no ativar 312. Ou como algumas pessoas chamam em alguns outros investidores, né, potenciômetro eletrônico, né? Qual é essa função? A função é simples. Quando eu aperto, por exemplo, esse botão, eu aumento a velocidade, tá, do meu motor. E quando eu aperto esse outro botão, eu diminuo a velocidade desse motor. Então, certas empresas utilizam, tá, desse processo, às vezes para aumentar ou diminuir a velocidade de uma esteira de um processo dentro da empresa, ok? Você não precisa ficar mexendo, o operador não precisa, por exemplo, ficar mexendo no potenciômetro. Ele vai lá, dá os pulsos e aí o motor ele muda de velocidade, tá? Também tem a função por exemplo, de essa esteira aumentar tanto a velocidade no sentido de avanço como no sentido de retorno, ok? Então, esse parâmetro em si, ele só aceita comando a dois fios. Lembrando, tá? Só aceita comando a dois fios. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer o reset de fábrica. Então, a gente vai lá no parâmetro DRC, ok? FC5 e vamos no parâmetro 1N1. Clicamos aqui, seguramos durante 2 segundos e aí já fez o reset de fábrica, ok? Agora a gente precisa se atentar a diversas coisas e a gente só para se atentar a isso a gente precisa ver o manual, ok? Então vamos lá para a tela do computador. Então, galera, aqui na tela do computador a gente tem o acesso a esse parâmetro, velocidade mais e menos, ok? Só que esse parâmetro a gente tem acesso através do parâmetro fun, ok? E aí sim a gente tem acesso a ele, o PD, o PD, né? Só que ele tem algumas coisas específicas aqui que ele já está até demarcado, tá? Potenciômetro, né, motorizado, mais e menos, ok? A função só pode ser acessada somente se o nível de acesso às funções LAC, ok, estiver igual a 2 ou igual a 3, ok? E também é um critério, tá? Deve estar o LAC deve estar na função 1 ou 2. E também a velocidade, tá? Ela deve estar agregada, toda essa velocidade aqui, ó, ok? Ela deve estar escolhida nessa função, o PDH ou o PDT, ok? Isso a gente pode encontrar na página 79, ok? Outras coisas em específico aqui, ó, a função mais e menos é incompatível com diversas funções e aí também pode ser verificada na página 42, ok? Pode ser configurada somente se essas funções não forem atribuídas em particular para somando entradas, selecionar a entrada somatória igual a não, então a gente tem que desativar as entradas somatórias, ok? E as entradas também pré-selecionadas, que são referentes a multispeed. Então a entrada PS2 e PS4 elas devem estar em no, ok? Desativadas. Então tem todos esses critérios, ok? Então para a gente ter acesso a esse cara aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir lá na função LAC e ativar ele em nível 2, ok? E depois a gente deve ativar essa função aqui, ó, o PDH, né, ou o PDT. Aí a gente vai ver lá qual é essa função, e a função que a gente vai utilizar é essa aqui, ó, o PDT, que é referente, tá, a nossos entradas digitais, ok? Essa aqui é a função via jogo dial e essa aqui é a entrada digital, ok? Porém aqui ela não me diz onde a gente encontra esse cara aqui, a gente precisa fazer esse acesso, ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vai procurar a função LAC, ok? A função LAC ela se encontra no parâmetro CTL, ok? Então a gente vai dar uma olhada ali na função CTL. Função LAC, ó. Presta atenção, a gente está na função CTL, função LAC, né? Nível de acesso de funções. Então aqui a gente vai acessar a função LAC e aí a gente vai deixar no parâmetro 2, ok? Aí sim, aí a gente vem aqui, ó, nessa mesma função a gente tem aqui, ó, FR1 e FR2, ok? Dentro da função FR2 nós devemos ativar ou essa função, o PDT ou o PDH.
Então a gente vai utilizar qual? O PDT, né? O PDT é referente à minha entrada via LI, ó, entrada digital. Se a gente utilizar essa outra função, vai ficar via jog dial, que no caso é o meu teclado do Ativar 312. Então, a gente tem que ativar o LAC, né? Entrar no LAC, colocar ele em modo 2 ou 3, ir na função, né, FR2 e colocar ela em um PDT, né? Agora, prestem atenção no que eu já marquei aqui, ó, né? Eu puxei uma seta em vermelho aqui em destaque, e tá escrito aqui, ó: deve-se ativar o RFC em FR2 como referência. O que significa isso? A gente tem dois modos de referência de velocidade, o FR1 e o FR2. Como a gente está selecionando o FR2 para trabalhar nessa faixa de trabalho, a gente deve selecionar ele como prioridade. Por quê? Porque como prioridade está o nosso FR1, ok? E o FR1, por padrão de fábrica, ele está selecionado para trabalhar com potenciômetro, né? O externo, ok? Então aqui a gente vai ter que ativar essa função FR2, né? Então a gente vem aqui, ó, qual é a função que ativa? Dentro da função CTL, a gente vai entrar no parâmetro RFC e a gente vai ativar esse cara aqui, ó, ativo, tá? A gente vai ativar esse cara aqui como prioridade. Então essas são as primeiras coisas que a gente deve acessar, ok? E em seguida, aí sim a gente vai voltar lá para a página 98, ok? E aí sim a gente vai ter acesso a esse cara. Depois de todo esse processo, aí sim ele me aparece aqui, ok? Ele me aparecendo aqui, ok? Aí sim a gente vai parametrizar, por exemplo. A gente tem a função, né, USP para mais velocidade e DSP para menos velocidade. Então a gente vai atribuir uma entrada, ok? Só que aqui no Cadicimo, tá? Eu já deixei pronto aqui para vocês, ó. Então a entrada 1, né, L1 é para avanço e a entrada 2 é para retorno. Então eu vou estar utilizando uma chave ali seletora de 3 posições, ok? Sendo que ela posicionada no centro, ela não está ativando nem avanço e nem retorno. Ela na posição aqui, por exemplo, na posição 2, né, que lá vai ser posição 1, a gente vai estar em avanço e quando tiver nessa outra posição vai estar em retorno. E aí a gente vai estar utilizando dois botões, ok? B1 e B2, tá? Uma para up e outra para down, tá? O que significa isso? Que a entrada número 3 vai funcionar como subida, né? A gente vai aumentar a velocidade desse motor. E a entrada número 4 a gente vai descer a velocidade desse motor, conforme estiver selecionado aqui, se ela estiver em modo avanço ou modo retorno. Beleza? Então prestem bem atenção nisso aqui. Se vocês quiserem tirar foto desse cara aqui, é muito importante, porque isso aqui deu muito trabalho. Eu tive que fazer de uma forma diferente como o manual estava me explicando, ok? Porque eu tentei fazer igual o manual e não funcionou. Então eu tive que criar uma outra metodologia que desse para me passar para vocês de uma forma bem simples de como é que vai funcionar esse sistema. Beleza? Aí voltamos aqui para o manual, ok? Nesse cara aqui, ó, no próprio manual, eu deixei bem ditado aqui, atenção, né? Como eu já havia falado, esse dispositivo, né, esse tipo de velocidade, ela é incompatível via 3 fios, ok? E aqui também ele me diz aqui, ó, a referência, né, referência 2, né, de um canal para o outro, referência velocidade mais e menos. Então ele está me dizendo aqui, ó, que eu preciso trabalhar com a comutação de referência número 2, ok? Aqui ele me dá um exemplo, eu não consegui fazer desse modo que está aqui, ok? Tentei fazer desse modo aqui, não funcionou, ok? Mas ele me diz aqui, ó, que a entrada 1 é para avanço, a entrada 2 vai ser meu reverso, LX, né? Por padrão, reset de fábrica, ele vem em padrão a 2 fios e a entrada número 2 é reversa. E o LY, que é uma incógnita, né? A gente vai determinar a velocidade. Porém, eu vou trabalhar com LY e LW, que vai ser duas incógnitas, que no caso é minha L3 e minha L4, beleza? Aqui ele me dá algumas opções de funções, ok? Então agora a gente vai lá para os parâmetros, ok? Aqui, pessoal, voltando na área de parâmetros, beleza? O que a gente precisa aqui? A gente vai entrar lá na função de parâmetros, né? FUN, aqui, ó. E percebam que depois de jog deve vir a função lá que a gente determina, né? Só que ela não aparece, ó, né? O PDT, né? Ela não aparece, né? A função que a gente quer aqui, ok? Então o que a gente precisa? A gente precisa ir lá em CTL, né?
ir na função LAC, ok? E ativar em modo 2, L2. Segura, ok? E aí já está ativado. Outra questão que a gente precisa, como a gente viu no manual, tá? É em FR2, ok? E ela tá ativada e não ativada, né? Ela tá desativada, e colocar aqui, ó, nesse cara aqui, que foi o que a gente escolheu, né? O PDT. Então a gente seleciona aqui. Beleza, a gente volta. Agora a gente precisa fazer com que o FR2 seja o padrão principal, né? Ele esteja na frente ali do FR1, ok? Então a gente vai selecionar ele nesse parâmetro aqui, ó, RFC, né? E a gente seleciona aqui, ó, prestem atenção que ele tá por padrão o FR1, ok? E agora a gente vai selecionar ele como FR2. E aí a gente padronizou o FR2 como referência de velocidade. Então a minha referência de velocidade, eu selecionei que ela vai ser o PDT, né, que é através de botões, e eu coloquei a referência número 2 como principal. E aí agora a gente volta lá em FUN, e aí depois de jogo vai me aparecer a função, ó, o PD, né, que é a função que me dá acesso a fazer mais e menos. E aí eu acesso ele. O primeiro parâmetro que ele me mostra aqui, ó, USP, que é a entrada digital que eu vou selecionar para aumentar a velocidade desse motor. Então, como a entrada L1 é para avanço e a entrada L2 é para retorno, né? Eu vou usar a entrada número 3 para fazer, né, o aumento de velocidade, ok? Aí já parametrizei, eu vou retornar, vou entrar no DSP, que é para diminuir a velocidade, também está desativado, e eu vou utilizar a entrada número 4, ok? Beleza, então dessa forma aqui a gente já fez vários parâmetros e eu creio que já está pronto para funcionar. Agora, explicando aqui para vocês, eu utilizei essa chave aqui, como lá no card de cima eu mostrei para vocês. Posição 0, posição 1 virado para cima e posição 2 virado para baixo, né? E aí eu utilizei B1 e B2 para aumentar e para diminuir. E aí percebam aqui, ó, agora eu vou selecionar a chave. Ele me mostra 0.0 porque a velocidade que o motor tá parado. E aí eu venho no meu botão de avanço aqui, ó, e aí eu vou aumentando a velocidade, dando pulsos, ó. Vou dando pulsos e essa velocidade ela vai aumentando. Se eu quiser diminuir essa velocidade, ok? Eu venho aqui, ó, no B2 e vou diminuindo, ok? Então imaginamos que esse motor ele está no sentido de avanço, ok? E aí eu preciso passar ele para retorno. Quando eu passo ele para retorno, ele zera a escala, ok? Então eu desligo e ligo ele novamente, ele zera a escala. Então eu coloquei ele em modo de retorno. E aí eu vou dando pulsos aí, ó, e ele vai aumentando a velocidade. Eu vou dando outros pulsos para diminuir e ele vai diminuindo. Agora eu vou estar mostrando para vocês, né, o motor em si funcionando ali. Então, pessoal, eu já deixei o motor funcionando, né? Ele está no modo reverso, como vocês podem ver, e eu posso aumentar a velocidade desse motor e posso diminuir a velocidade desse motor, ok? Se eu quiser mudar ele de sentido, preste bem atenção, vou deixar ele bem na lenta, que é para vocês poderem ver a rotação dele, ok? Então ele está no sentido anti-horário, aí eu vou mudar a posição dele, ó. Mudei a posição e agora ele vai girar nesse sentido aqui, ok? E aí eu posso aumentar essa velocidade e posso diminuir essa velocidade, beleza, pessoal? Pessoal, para quem gostou, já deixa aquele like, porque deu muito trabalho fazer esse vídeo, né? Porque exige várias funções diferentes aí e você precisa ler bastante o manual ali para ter acesso a todas essas funções, beleza? Desde já eu agradeço pela atenção de vocês. Tamo junto, é nóis. Não esquece, deixa aquele like e compartilha.